Gente, não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite que vocês vão ver esse vídeo, mas conforme nós conversei com o representante, estou fazendo uma revisão de icterícia neonatal, que a gente tem bastante tempo, né? Foi antes da quarentena e pode ter faltado alguma coisa, a gente vai rever. Hoje só vai dar para esse vídeo que eu vou mandar, que a gente vai tentar postar hoje com exercícios. Na sexta-feira de manhã a gente corrige e tira as dúvidas. Na quinta eu devo gravar refluxo, que foi solicitado, e um pouco de sífilis também, para a gente discutir na sexta de manhã, porque sexta à tarde vocês têm a prova. Mas antes de começar, eu queria parabenizar toda a turma pela resposta dos exercícios e particularmente tem 3 ou 4 alunos que eu fui procurar agora, mas a plataforma já tirou os meus comentários, que foram muito bem e que não precisaram rever nenhum. Eu adorei. E tem uma aluna, só uma aluna, que eu também fui rever hoje quem era, não tá? Ela coloca do teste do pezinho, todos os testes do pezinho foram completos quando vocês reviram, mas entrou a dosagem de IgM para toxoplasmose pelo SUS e uma aluna, só uma aluna que me chamou a atenção, ela colocou parabéns, não sei o seu nome agora, mas da próxima vez eu vou anotar porque eu não sabia que a plataforma tirava tudo. Outra coisa, minha gente, vocês que entregaram no domingo, quando eu fui rever, fazer ali o comentário para vocês reverem algumas questões, não tinha mais acesso. Então eu acho bom a gente, no máximo, sábado, se for o caso, né, de um próximo exercício, a gente já fazer isso, porque no domingo a plataforma me tira o espaço onde eu comento e solicito a revisão daquela questão que não ficou completa. Por isso algumas alunos têm 8, 9, alguma coisa assim, não foi 10, não foi 100, por conta disso, tá? Então a gente vai aprendendo, né? Porque a gente não sabe como lidar totalmente com essa plataforma, né? Vocês e nem a gente, então a gente vai aprendendo e aí a gente não bobeia da próxima vez. Para que precisar? Se você pode tirar 10, por que vai tirar? Se você pode tirar 100, para que vai tirar 80? Mas não foi por mim, porque eu não faço isso, eu peço para repetir, porque é mais uma forma de você ter acesso àquele assunto e assimilar um pouco mais. Então não foi realmente por mim, tá? Me perdoe, me desculpe o pessoal que está com 8, 9, mas da próxima vez a gente não vai bobear, tá? Ok, tudo bem. Então, esses exercícios eu ainda vou postar hoje, mas pretendo postar o vídeo e o exercício hoje ou então no máximo amanhã. Amanhã eu volto para o consultório, vou atender um dia, essa semana que é quarta-feira, e eu vou entrar de 8 e vou sair às 8, porque tá lotado. Eu não vou estar com vocês amanhã, eu só posso estar com vocês na sexta-feira, realmente 9 horas, tá? Eu pensei que a gente pudesse marcar alguma coisa amanhã, mas não dá. Então, só para colocar isso para vocês, eu tô cheio de papel hoje, porque tem tantas coisas novas, e falei assim, meu Deus, deixa eu me ajeitar aqui, né? Então vamos lá. A gente vai falar sobre a icterícia neonatal. Eu não sei quando essa aula é presencial, é muito bom, porque vocês vão me dando um retorno do que não está bem entendido. É difícil para mim, então eu vou tentar fazer. Por isso que sexta-feira de manhã, o que não ficou claro, a gente esclarece, tá bom? Meus queridos, vamos lá? Eu já deixei pronto aqui. Eu me lembro que quando nós tivemos esse encontro, antes da quarentena, um aluno que eu também não guardei o nome, eu péssima nisso, me fez o metabolismo da bilirrubina, e aqui eu trouxe, já até coloquei aqui, não é? Porque vocês lembram, fazendo uma retrospectivazinha, eu coloco sempre para vocês assim, o feto, ele vive
num ambiente de hipoxemia a qual ele se adapta. Então a hemoglobina dele não é igual à nossa, né? Alfa 2, beta 2 não é igual à nossa. É uma hemoglobina mais especializada em captar oxigênio, porque ele vive nesse padrão. O seu pulmão não funciona, então ele vive às custas do oxigênio que a mãe o entrega. Para isso, olha como é que o organismo é fantástico. A hemoglobina dentro da hemácia dele, ela tem uma conformação diferente da nossa, alfa 2, gama 2, com maior afinidade. Então, quando essa criança nasce, essa hemoglobina dele dentro da hemácia, ela tem uma característica, por exemplo, quando você dosa a hemoglobina, ela está lá 17%, 16%, 18%, com hematócrito de 55%, mas isso aqui é uma situação intraútero. Por que ele faz isso? Para conseguir mais oxigênio. Ele não troca, o pulmão não funciona. Como é que ele vai nutrir as suas células? Então a mãe oferece, a mãe passa para ele e ele dá um jeito. Como é que eu posso fazer? Bom, a minha hemoglobina é diferente. Ela capta mais oxigênio, então com isso ele consegue sobreviver. Mas quando nasce, o que acontece? O pulmão começa a funcionar. Se o pulmão começa a funcionar, eu não preciso dessa hemoglobina com tanta afinidade. O meu ambiente, que era hipoxêmico, enquanto intraútero, acabou. Eu agora tenho a oferta de oxigênio porque eu tenho um sistema respiratório, eu tenho o pulmão que vai me oferecer. Então eu vou começar a existir uma hemólise, vamos lá, colocar assim, fisiológica. Os órgãos do sistema retículo endotelial vão hemolizar, no bom sentido, o número de hemácias, para que haja um ajuste agora. Eu não preciso de 17% de hemoglobina dentro da minha hemácia. Eu vou me ajustar ao que tem aqui. Então, essa hemácia, ela vai ser, eu vou colocar a palavra hemólise, mas entre aspas, porque essa hemólise, ela é considerada uma hemólise fisiológica, uma hemólise de ajuste. Então eu começo a acontecer o quê? Uma destruição ainda fisiológica. Nós vamos estudar quando existe a patologia por destruição, por excesso de hemólise, aí vem a doença. Ok, o que mais que a gente viu no metabolismo? Aqui ela é transformada, bilirrubina indireta, ela tem a característica de ser lipossolúvel. Em que isso vai me interessar? Na sua capacidade de passar a barreira hematoencefálica e atingir as células do sistema nervoso central com toxicidade. Essa substância não cabe no sistema nervoso central, então ela destrói. Para que ela está lá? Mas ela é livre, leve e solta, se ela não estiver acompanhada com uma albumina. Quando ela cai na circulação, ela se liga à albumina, ela não pode ficar sozinha porque ela quer ir para a gandaria, tá? Ela quer ir para qualquer lugar, menos para onde devia. Então, tem que ter uma babá. A albumina é essa babá, liga a essa bilirrubina indireta, leva para onde, que órgão vai trabalhar essa bilirrubina indireta, tirando da circulação para que ela se torne uma bilirrubina hidrossolúvel, passível de ser eliminada. Porque que isso aqui dentro do organismo, em doses mais altas, ela é tóxica, minha gente. Então a albumina liga, leva, vai lá a babazinha da bilirrubina indireta e entrega para os sinusoides, para os vasos. A bilirrubina indireta, ela é captada, aí vem o processo de captação pelas ligandinas. Elas seguram essa bilirrubina indireta para que o fígado
trabalhe a bilirrubina indireta. O que ela faz? Entrega para o hepatócito pega, vai para o retículo endoplasmático e aqui, nesse pedacinho, sofre uma conjugação. Uma enzima chamada glicoroniltransferase faz com que a bilirrubina indireta associe-se ao ácido glicurônico. Quando ocorre essa associação, ela transforma-se em bilirrubina direta e aí ela é excretada. E aí, essa parte aqui de excreção, que a gente vai discutir, quando não ocorre, você tem aumento de bilirrubina direta, aí nós temos as patologias colestáticas, que se der tempo a gente pode também trabalhar isso, tá? Então, quando a gente olha para esse metabolismo, eu costumo dizer que você tem uns pontos de fragilidade e que possam justificar a icterícia que você encontra, por exemplo, nas crianças. Então, por exemplo, quando você tem um excesso de destruição, veja bem, a destruição, ela acontece, porque eu preciso diminuir a minha hemoglobina de 17 para 12, para 11, para 10, eu estou em outro ambiente agora. Ok, então eu vou destruir. Primeiro processo, quando acontece uma destruição em excesso, o organismo não sabe lidar com essa bilirrubina indireta. Vejam bem, tudo é meio programado para que haja um equilíbrio. Então eu tenho tanto de bilirrubina indireta e eu tenho tanto de albumina. Quando a bilirrubina indireta excede na minha circulação a capacidade de se ligar, se acoplar à albumina, ela fica circulando, passeando, não está nem aí. E isso daí pode fazer a impregnação do sistema nervoso central. No momento kerníteros, que vocês me colocaram muito bem, acontece nos primeiros 7 dias, por causa dessa imaturidade da barreira. A bilirrubina, ela passa ali e vai direto. Toda vez que a gente tem uma criança com icterícia, se isso está abaixo de 7 dias, eu tenho que acompanhar. E muito bem, porque ninguém pode me dizer que isso é uma icterícia fisiológica, porque simplesmente eu não acho nada patológico, substrato patológico que a defina, mas pode ter e eu não saber. Calma aí, segura isso daí, eu vou voltar aqui, tá? Então, esse é um ponto frágil que eu falo, no caso de que você não consegue, o organismo não sabe trabalhar, tem que ter um equilíbrio. Se houver uma destruição em excesso, aí desequilibra. Eu tenho alguns problemas em relação à albumina. Algumas drogas desfazem essa junção, mas não é muito comum no recém-nascido que você use essas drogas, tá? Mas é um ponto frágil. A outra fragilidade seria na função das ligandinas. Às vezes elas existem ou em menor quantidade ou com menor competência. Porque o nome diz ligandinas porque se liga, gente, se ela não segurar a bilirrubina indireta para poder o fígado trabalhar, ela volta para a circulação, sabe? Aquela substância que quer fazer o que quer, autônoma. Então as ligandinas, aqui é um outro ponto fraco. Aí a fraqueza aqui na captação. Eu posso não ter uma captação boa. Isso gera um aumento de bilirrubina indireta. Isso gera patologia. Ok, e depois eu tenho uma deficiência na conjugação. A minha enzima glicoroniltransferase, que é considerada responsável pela icterícia dita fisiológica, que eu estou colocando isso porque eu preciso chamar a atenção de vocês, ela tem pouca quantidade, ou a quantidade que ela tem é incompetente para trabalhar essa bilirrubina indireta que a ela é cedida e ela volta para cá, tá? Quando você tem dificuldade na excreção é a colestática, não é para discutir agora. Então, esses são os pontos que vão justificar uma icterícia patológica ou não. Então vamos lá, eu vou desmanchar aqui, porque eu vou falar agora
das icterícias patológicas, que vocês, não sei se vocês lembram isso, né? Já tem um tempinho, eu falo para vocês o seguinte: toda icterícia, toda icterícia que acontece nas primeiras 24 horas sempre será patológica. E o substrato que explica essa patologia, primeiro, hemólise. Vocês lembram, minha gente, qual o segundo substrato? Hemólise. Qual o terceiro substrato? Hemólise. Vocês lembram que eu perguntava isso para vocês? Não sei se vocês lembram. O que eu quero dizer é que a gente não vai ficar buscando outras situações aqui, porque essa é o mais comum. Dessas patologias aqui, eu tenho algumas adquiridas e congênitas, tá? Mas das mais comuns seria a ismização AB0 e a RH, que são as patologias mais comuns. Existem outras, glicose 6-fosfato, microchiro, mas não é do escopo aqui, senão esse vídeo vai ficar enorme. Eu adoraria falar, mas não posso. Não dá tempo, tá? Então, aqui é sempre patológica e eu vou falar sobre essas duas aqui. E depois das 24 horas, a é fisiológica? Oi? Não. Pode ser patológica ou não. Daí a preocupação. Não é porque passou, eu sei que 24 horas será sempre patológica. Ok, então eu estou atenta a isso, vou ver o que eu posso fazer com essa criança. Beleza? Ah, mas passou das 24 horas, estava ficando ictérica. Ah, tranquilo, já passou das 24 horas. Não. Pode ser patológica, sim. Embora às vezes nem sempre a gente aprende o substrato disso. Por quê? Por exemplo, primeira icterícia que eu vou começar a falar é da fisiológica. A icterícia fisiológica, dita fisiológica, ela acontece depois das 24 horas, o pico dela vai até o 4º dia e ela termina entre 7 e o 10º dia, sem que neste período ela não alcançou a bilirrubina indireta a ponto de eu precisar colocar em fototerapia. O que acontece? O que eu quero dizer para vocês? Que o diagnóstico de icterícia fisiológica, ele é retrospectivo. Eu só posso dizer, falei as palavras certas, que sim, eu só posso dizer que uma criança teve icterícia fisiológica se ela cumpriu isso que eu espero. Então ela aparece aqui, ela não faz o pico, ela diminui. Então eu não posso pegar uma criança que terceiro dia que chega no pronto-socorro, chega no seu consultório, chega no seu ambulatório, tem icterícia, está ictérica, e eu posso dizer, mãe, isso aí é fisiológica. Não posso dizer. Porque o grupo sanguíneo, por exemplo, esse AB0 e RH, eles são conhecidos, mas existem subgrupos, às quais eu não tenho acesso. Então esse subgrupo pode fazer com que essa bilirrubina aumente. Aí eu vou dar depois os parâmetros da Academia Americana de Pediatria, que vocês vão ver que em determinado momento você tem que colocar em foto. Quando a gente coloca uma criança ictérica em fototerapia, levando em conta que começou depois do 2º dia e que eu rastreio, não tem nada que justifique, apenas o aumento da bilirrubina indireta. A criança está ótima, mamando super bem, não tem nada, já procurei, já rastrei, não tem nada, mas foi para foto. Ela deixou de ser fisiológica, ela passa a ser patológica. Então, icterícia fisiológica, eu só posso dizer quando ela cumpre esses requisitos e eu não precisei jogar ela na fototerapia. É igual quando a mãe fala assim, eu quero parto normal. Não. Você pretende ter parto por via baixa. Se depois nasceu a criança está bem, e você, aí você pode dizer, a gente pode dizer para ela que ela teve um parto normal.
Ninguém pode desejar um parto normal e ter certeza que vai acontecer isso. É a mesma coisa com a icterícia fisiológica. Quando eu tenho uma icterícia que aparece no terceiro, quarto dia no meu consultório, o certo seria eu dosar. Dosar a bilirrubina e acompanhar, pedir para voltar. Porque só depois de 7 dias, 8 dias, a gente tem que respirar. Sabe por quê? Porque a chance de fazer kerníteros agora é difícil. Na literatura, tem apenas um caso de kerníteros com uma criança que fez uma icterícia pelo leite materno, que foi a 30 e vai a níveis altíssimos, e ela fez kerníteros e a icterícia do leite materno acontece tardiamente, no 5º dia, no 6º dia, e vai ao seu pico muito depois do 7º dia. Não acontece, mas existe um caso, então a gente também não pode bobear isso, tá? Então, uma coisa, essa é fisiológica. Ok? Agora, no caso da patológica, no caso da, por exemplo, RH, mãe, RH negativa, recém-nato, RH positivo. Bom, essa isoimunização RH acontece uma destruição excessiva, além da conta, que permite com que a bilirrubina indireta fique passeando na circulação. Qual o risco que eu tenho? Se eu não souber lidar com ela, se eu não souber removê-la da circulação de uma forma ou de outra, ela pode fazer kerníteros. E essa doença acontece nas primeiras 24 horas, tendo como substrato o que mesmo? Alguém pode me dizer? Clarice? Aileen? Oi? Eu ouvi? Ah, eu ouvi. Hemólise. Eu ouvi, Pedro. Você concorda? Qual é o segundo substrato que justifica essa icterícia aqui? Qual é mesmo? Pedro? Lorenzo? Mariana? Hemólise. E os demais? Hemólise. Como que eu vejo hemólise? Hemólise é destruição das hemácias. Ok, então eu tenho uma destruição excessiva de hemácias. Vou explicar depois o mecanismo. O organismo, ele tem o seu plano B. Está faltando hemácias, está sendo destruída de uma forma excessiva, não esperada. Ele começa a produzir mais hemácias. A hemácia, na sua forma jovem, chama-se reticulócitos. Reticulócitos. A medula, ela não faz dentro dela, não completa todo o amadurecimento dessa célula que começa de um jeito e termina em hemácias. Libera como reticulócito. É aqui fora, na circulação, que ela vai acabar de amadurecer, acabar de perder seu núcleo, etc e tal. Então, sempre você tem reticulócitos. Agora, quando existe uma demanda, está faltando hemoglobina, isso significa dizer, está faltando oxigênio, o que a medula faz? Produz. Então, em um hemograma, em que você tem reticulócito aumentado, você tem baixa de hemoglobina com baixa de hematócrito, isso aqui é a expressão de uma hemólise, tá? Expressão laboratorial com um hemograma, que você pede hemoglobina total, né, que vem lá, dosagem de hemoglobina, dosagem de hemácia, reticulócito, você sabe que está existindo hemólise. E por que existe essa hemólise no RH? Muito simples. Muito simples. Não é comum no primeiro filho. Então, por exemplo, quando você fala que uma pessoa tem o RH positivo, é porque ela tem essa substância no seu sangue. Quando é negativo, ela não tem. No momento que a gente chama de periparto, quase nascendo, existem pequenas transfusões de sangue feto-mãe, tá? Pequenas transfusões. Então, acontece o quê? Sangue do feto, que agora, né, é um recém-nascido,
que é RH positivo, ele transmite para a mãe essa substância, que na mãe vai funcionar como um corpo estranho. Estranho. Primeira gravidez, tá? Então ali, na saída do quase nascendo, né, na situação que a gente chama de periparto, no momento periparto, há essas pequenas transfusões. Sangue do feto passa para a mãe, o feto ainda que não nasceu, ok. Aí ferrou, né, gente? Porque ele entrega para a mãe essa substância que para a mãe ela não tem. O que ela entende? Um pouco estranho. E ela começa a produzir uma reação. E eu tenho que matar isso. Só que essa reação de formação de anticorpos, aí vocês sabem, o primeiro anticorpo que é formado é o IgM. Ele que vai na frente. E o IgM não passa a barreira placentária. Então, existe o reconhecimento do corpo estranho, existe a formação do IgM, mas ele não passa a barreira placentária. Por isso que não faz a hemólise. Só que depois da IgM, forma o IgG, que é o corpo de memória. O que acontece na primeiro filho? Essa mãe tem que tomar, vocês conhecem, a famosa Rogan. Rogan, gama globulina anti-D ou anti-RH. Até 72 horas depois, no primeiro filho. Por quê? É uma gama globulina, é um anticorpo formado que vai fazer o quê? Neutralizar esta substância estranha, não permitindo à mãe a formação do anticorpo. Então, no segundo filho, se for essa mesma situação, ela não tem anticorpo para poder fazer a icterícia nessa criança, porque foi neutralizado por uma injeção chamada Rogan, que eu devo fazer até 72 horas, porque o objetivo, gama-globulina é anticorpo formado, anticorpo maduro, IgG, anti-RH, também chamada de anti-D. Então, antes da mãe formar o IgG, ela forma até o IgM, mas antes dela formar o IgG, nem forma o IgM, porque na verdade ele vai neutralizar aquele corpo estranho, tá? Vai fazer essa função. Então, por isso que hoje a gente cada vez vê menos isso, né? Já assim, antes do advento desse artifício que a gente tem, a criança já intraútero, ela já sofria hemólise. Vocês imaginem, gente, olha só, raciocínio, né? Eu gosto muito disso. Eu estou destruindo hemácias. Hemácia é uma célula linda, encantadora, maravilhosa, gente. Ela não é qualquer célula, ela é desprovida de núcleo, ela tem uma membrana fina, ela é capaz de passar lá nas arteríolas, nas venas. É uma célula diferenciada. Eu adoro estudar a hemácia em si, porque eu acho super estranho, que eu falo no sentido de encantadora, porque ela faz o que? Ela se livra de tudo que pode de dentro dela para poder caber ali o que é vital para nós. O que é vital para nós? O oxigênio. Então, se a gente tem uma destruição dessa célula, eu posso forçosamente dizer também que eu estou diminuindo, forçosamente não, porque é o que acontece, diminuindo a quantidade de oxigênio que eu recebo. Então, essa criança, muitas vezes, já intraútero, ela já era agredida e ela sofre icterícia, ela já nasce anemiada, ela nasce hidropsiada, porque ela está toda mal distribuída e muitas vezes ia a óbito. Graças a Deus que isso não acontece mais, né? Só desavisadamente, não precisa de acontecer isso. A outra coisa seria o ABZ. Deixa eu colocar uma coisa aqui importante para vocês. Deixa eu falar primeiro da B0, vamos fazer depois tomar um cafezinho. A isoimunização AB0. Que situação é essa? Mãe é 0 ou O. O recém-nato pode ser A ou B. Muito bem. O que acontece aqui? A mãe O, com o tempo de vida dela, ela forma anticorpos anti-A e anti-B, que podem ser, ela formou isso por uma doença, ela formou isso por um alimento, ela formou isso
por vacinas, ela carrega já isso. Então ela já tem pronto um anticorpo anti-A. Na literatura vocês podem ler como aglutininas, né? Na verdade é um anticorpo anti-A e anti-B. Vocês viram a diferença? No RH não tem. Vai sensibilizar a mãe se eu permitir. Vai sensibilizar. Aqui não. Ela foi sensibilizada pelo tempo de vida dela. Essa formação de anti-A e anti-B vem por vacina, por alimento, por doença, blá, 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 já falei. Então, por que acontece normalmente no primeiro filho? Porque ela já tem um anticorpo, ele já está aqui. Ele não precisa sofrer aquela formação de IgG e IgM, ela já tem o IgG. Então, essa criança, mãe O, filho A, mãe O, filho B, ela já vai produzir esses anticorpos. Nessa mesma situação periparto, nessa troca, nesse envolvimento, sangue do recém-nascido com sangue da mãe, passa para o recém-nascido. Então ele nasce e faz a icterícia de imediato. Normalmente a gente não sabe bem explicar por quê. Pelo menos eu ainda não tive uma explicação que me convencesse. Vou procurar ver se eu acho isso aí, gente. A gente não sabe tudo, né? É tanta coisa. Mas é comum no primeiro filho, tá? E pode ser. A literatura fala muito assim, uma icterícia mais amena que o RH? Costuma ser. Nem sempre. Nem sempre. Aqui, na RH, essa criança já vai para a fototerapia, a fototerapia é só enquanto não posso fazer eco sanguíneo, transfusão dela. O que é eco sanguíneo? Tira o sangue, que está cheio de anticorpos e de destruição, e joga um outro líquido, para poder manter essa volemia, porque eu perco débito cardíaco, eu perco oxigenação, meu coração não funciona. Quem está nutrindo o meu oxigênio, se eu não tem, quem está nutrindo meu coração, quem está nutrindo meus órgãos, não tem oxigênio, né? Que faz parte. Então eu não tenho. Então aqui eu tenho isso. Acontece primeiro filho. E é interessante, o RH, ele é muito trabalhoso, mas acabou. Olha a diferença aqui, tá? Essa criança, ela vai hemolizar durante algum tempo. Primeiro mês, às vezes, ainda no segundo mês. É uma criança que eu tenho que tirá-la da parte crítica, porque tudo isso aqui no primeiro dia, eu ainda tenho 6 dias a mais se eu não cuidar para fazer perníqueros. O que acontece? Ela continua com os anticorpos nas suas hemácias. É uma criança que mesmo depois que eu dou alta, que eu já baixei os níveis, não para ali a destruição. Continua. E às vezes a gente dá pouca importância a isso. Ah, deu a B0, tratei, tá tudo bem, os níveis estão baixos, a criança pode ter alta. Oi? Não é assim, meus amores. Meus amores, preste atenção. Essa criança continua hemolizando numa velocidade menor. O que vai acontecer? Anemia, tá? Então, eu tenho que fazer pelo menos um microhematócrito, né? Que a gente, às vezes, onde eu trabalhava, a gente tinha um aparelhozinho que a gente tirava o sanguíneo e botava e via. Eu pedia para ela vir com 7 dias, 7 dias ela estava no hospital, com 15 dias, depois com 21 e depois com 30. E a gente via essa hemácia ir melhorando um pouquinho, porque essa hemólise persiste. Deu para entender? Para a gente fazer uma paradinha para tomar um café, preste atenção só numa coisa. Eu quero saber de vocês, e se eu juntar as duas coisas? Ah, gente, adoro isso. Olha só, o que vocês vão me dizer nessa situação aqui? Quer ver? Primeiro filho, mãe, RH negativo. Peraí, deixa eu colocar direitinho. Mãe, O, RH negativo. Primeira situação. Ela é O, RH negativo. O recém-nascido, primeiro filho, o recém-nascido,
ele é A, RH, positivo. E aí, minha gente? O que vocês acham dessa situação? Existe icterícia aqui? E se existir, perdão, refazendo, existe hemólise aqui, porque é o primeiro filho, é pelo RH? Não. É por A, o A. E vou dizer mais. Essa criança, esse recém-nato, nasceu em casa e a mãe não tomou Rogan. Não tinha pré-natal nessa época. Nasceu na casa da avó, na cama de casal da casa da avó, por parteira. A mãe, ORH negativo. A filha, ARH positivo. E não tomou Rogan. Nasce o segundo filho. Engravida e vem o segundo filho. Segundo filho positivo. A mãe continua sendo O negativo. E aí não aconteceu nada. O que vocês acham? Sabe o que é isso, minha gente? Quando você tem mãe O, ela tem o quê? Anticorpos. Não tem? Anti-A e anti-B? Ok? Então, o que acontece? Quando as trocas no periparto desse recém-nascido, passando para a mãe, o RH positivo, ele sendo um corpo estranho, ele tem que formar IgM e pegar o segundo filho, ok? Mas se ela é O, ela tem anticorpos. Esses anticorpos vão fazer o efeito que a Rogan faz. Vão neutralizar essa substância. Ou seja, a criança não, a mãe não faz anticorpos anti-RH. É a minha situação. Minha e da minha filha, minha e das minhas irmãs. Minha mãe, eu nasci de parto normal, com parteira, na casa da avó, sem pré-natal, sem nada. Eu fui A positivo. Eu poderia desenvolver a B0. Não fiz icterícia B0. Mas a minha irmã, que continuava sendo, nasceu também A positivo, ela deveria, por exemplo, se a minha mãe formaria anticorpos anti-RH+. Então, a segunda filha que viesse com mais, é uma segunda filha problemática, que deveria fazer a icterícia nas primeiras 24 horas. Não fez. De novo, nasce a terceira, positiva, não fez. Tá? Isso são coisas assim, porque eu... O que é isso? Quando eu vi minha mãe, RH negativo, eu A positivo, minha irmã normal. Né? Perdão, irmã, se ela não é, eu também não sou, né? Todo mundo, a genética é foda. Meu Deus, não queria falar palavrão, mas não aguento, gente, que merda. Puta, eita, já fui. Então, quando você tem essa situação, existe uma proteção. Então, eu tô aqui inteira, não fiz a zero. Às vezes eu desconfio se eu não fiz um kernicterzinho, sabe? Parece que alguma coisa não tá bem aqui, brincadeira. E minha segunda irmã devia... Quase, né, gente? Aquela coisa assim que dá vontade. Tinha que estar fudida. Desculpa, mas não deu. E não fudeu, menino. É mole. Não fudeu por outras coisas, mas por isso não. E a terceira filha, mesma porra. Todo mundo dá positivo nessa situação. Gente, eu creio em Deus, ser superior, sei lá. Você dá o nome que você quiser, né? Não pode. Isso é divino. Isso não é humano, né? E por causa disso, a gente está aqui. A minha irmã, coitadinha, brincadeira, brincadeira, mas existe essa proteção, tá? Vamos tomar um cafezinho. Vocês olham aqui por cima que vai ter a continuaçãozinha, tá? Ok? Beijinho, já volto.